por favor. Bom, queridos, vamos dar início. Vocês já perceberam que eu estou um pouquinho nervoso hoje, né? Toda vez que a gente ministra, a gente fica dessa maneira, dessa forma. A palavra que nós temos para ministrar hoje é uma palavra, não vou dizer pesada, mas é uma palavra muito forte, porque ela diz respeito a crescimento, à maturidade cristã. O tema dessa série que nós vamos começar a partir de hoje, nesses 2 meses, maio e junho, é sobre mudando a dieta. Ou seja, deixar de tomar leite, segundo o que as Escrituras falam, através do apóstolo Paulo, para comer um alimento mais sólido. Abra sua Bíblia, por gentileza, em 1 Coríntios, capítulo 3, do versículo 1 e 2. Então, o tema desta mensagem, nesses 2 meses, o tema geral é tempo de crescer. Amém? Você concorda com isso ou não? Diga um amém para você mesmo. Fala assim, olha, Cláudio é tempo de crescer. Diga o seu nome e fala. Amém, queridos. E nós vamos receber isso do Senhor. Nós vamos receber, o Senhor vai nos calçar pela sua palavra com relação a esta mensagem. Paulo, ele diz assim, irmãos, aos irmãos de Coríntios, irmãos, não lhes pude falar como a espirituais, mas como carnais, como pessoas ainda que não conhecem o Evangelho, como a criança em Cristo. Dei-lhes leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condição de recebê-lo. E de fato, Paulo diz aos coríntios, ainda não estão em condições. Mas é lógico que posteriormente Paulo ele retoma e começa a ministrar uma maturidade, uma solicitação para que os irmãos eles deixem de ser ou atuar como crianças e se posicione no verdadeiro evangelho de Cristo, que não é um evangelho de hipocrisia. E nós já ministramos aqui no passado que o hipócrita, a qual Jesus ele chama os fariseus, os doutores da lei, os senhores que tinham conhecimento das escrituras, ele na verdade essa palavra é um emprego para aquelas pessoas que atuavam em teatros e representavam em teatros. Então Jesus ele disse para essas pessoas, olha, vocês que dizem ser doutores da lei, conhecedor das escrituras, conhecedor do evangelho do meu Pai, deixem de ser hipócritas, deixem de representar uma espiritualidade. E Paulo da mesma forma, em outras palavras ele coloca isso, deixem de ser meninos, vocês precisam se alimentar de algo mais sólido. Então irmãos, aqui nessa nova série, e nessa passagem Paulo está afirmando que tinha tratado a igreja de Coríntios como crianças, com um alimento fraco, que era o leite. Depois disso, eles são animados a não agir dessa forma, e sim a começar a agir como cristãos, e cristãos maduros na fé, que entendem o que Deus está falando e ensinando, e que agem segundo a boa doutrina do Evangelho. Então nessa série, terá como objetivo, levar a nossa igreja a caminhos de crescimento, até a maturidade espiritual, amém queridos? Posso ouvir um amém? Nós já estamos bem maduros, a leitura que eu faço da nossa comunidade, é que a nossa comunidade, os irmãos são bem maduros biblicamente, mas a palavra de Deus diz que nós precisamos sempre avançar, meditar na palavra de dia e de noite, sempre aprender, para que quando alguém vem perguntar a causa da nossa fé, você sem titubear diz, é porque eu amo Jesus, é porque Jesus veio nessa terra, e Ele morreu no meu lugar e no seu lugar, por conta de um pecado, por conta de algo que aconteceu no início da criação, e você com todo esse conteúdo, com toda a fé que você tem na palavra, você ministrar uma verdade como ela fosse verdade, como ela é verdade, e não como se ela fosse uma mentira, com medo, receoso de ministrar o evangelho. Então esse é o nosso desafio, levar a nossa igreja a crescimento. Este é o foco das pregações que iremos fazer nesses 2 meses.
Cada uma das áreas abordadas, ela deve ensinar a verdadeira doutrina, e à medida que esperamos nessas áreas, como verdadeiros discípulos de Cristo, não é somente ensinar sobre o tema, e sim como o cristão, de forma prática e madura, pode alcançar crescimento e maturidade cristã. Amém? Você toma posse disso ou não? Vamos junto? Amém? Olha os temas, só para você ficar um pouco curioso. Nosso primeiro tema, e o desafio que eu tenho para ministrar hoje, é sobre honestidade. O segundo tema é sobre sexualidade. O terceiro tema é sobre integridade. O quarto tema é sobre limites. Colocarmos limites para nós mesmos, para as pessoas e principalmente no mundo espiritual, para Satanás. O próximo tema seria também será sabedoria sem valor. O oitavo tema é fidelidade. O nono tema é corpo saudável, cuidar do corpo, que é templo do Espírito Santo. E o décimo tema é amor, o caminho mais excelente. Então, como vocês podem ver, nos temas, estas são as áreas da vida cristã, nas quais é preciso que exista testemunhos e uma evidência de crescimento. Que Deus nos dê graça então para comunicar esses temas de uma forma que glorifique ao Senhor. Amém, queridos? Feche seus olhos por um minuto. Espírito Santo de Deus, eu peço ao Teu Espírito Santo nesse momento, no nome de Jesus, Pai, que o Senhor venha nos abençoar, Pai, nessa manhã. Eu sei que algumas pessoas serão confrontadas pelo Teu Espírito Santo através dessa palavra. Mas, Pai, toda a palavra do Senhor que nos confronta e que nos entristece, Paulo ele diz que esse confronto e essa tristeza é uma tristeza que gera salvação. É uma tristeza, Pai, que gera o amor em Cristo Jesus. É uma tristeza, Senhor, ó Pai, para escolhermos, ó Pai, entre o caminho largo e o caminho estreito. Espírito Santo de Deus, eu apresento a Deus a minha vida diante do Senhor, Pai, com muita humildade, Senhor. E eu peço que Teu Espírito Santo use, Pai, aquilo que o Senhor me deu como palavra, aquilo que o Senhor, ó Deus, me propôs, ó Deus, a estudar. Que o Senhor, ó Deus, possa alcançar as vidas que estão longe, e aqueles, ó Deus, que estão perto do Senhor, que eles cresçam muito mais. Pai, eu oro ao Senhor, que o Senhor traga, Deus, ó Pai, através do resgate do Espírito Santo, ó Deus, pessoas para se reconciliar à Tua presença. Livra eles, ó Deus, da morte, Pai. Livra eles da morte eterna. Livra eles, ó Pai, do inferno, Senhor. Pai, onde a Tua palavra diz que não é preparado para o homem, mas preparado para o diabo e seus anjos, Pai. Nos ajude, Senhor. Nos ajude a conhecer um pouco mais das Tuas Escrituras através dessa mensagem. Em nome de Jesus. Amém, queridos? A palavra é honestidade. Abra sua Bíblia no livro de Salmos, capítulo 15. Vamos começar por ela. Por essa passagem, por esse texto. Aqui é Davi com o seu coração quebrantado na presença do Senhor. Ele diz: Senhor, quem habitará no seu tabernáculo? Quem vai entrar nos céus? Quem vai chegar na tua presença? Quem vai chegar na tua presença e o Senhor vai dizer: entre, bendito do meu Pai? Quem é essa pessoa? Quem morará no teu santo monte? E aí Deus responde, Ele diz: é aquele que anda corretamente. Andar corretamente, fazer aquilo que é certo, é andar na justiça, porque a justiça é fazer aquilo que é correto. Aquele que anda corretamente, aquele que trabalha a justiça e fala a verdade no seu coração, custe o que custar, doa o que doer, perca o que perder,
mas que se achega diante dele em verdade. Aquele que não calunia com a sua língua, nem faz mal ao seu vizinho, nem se dedica à censura contra o seu vizinho, e cujos olhos uma pessoa viu é desprezada. Ou seja, vê uma pessoa de mau caráter, não anda com ela, não concorda com ela, se afasta dessa pessoa. Mas ele honra aqueles que temem ao Senhor. Então aqueles que temem ao Senhor, nós como servos de Deus, nós temos que honrar. Nós temos que honrar a criança, nós temos que honrar o adolescente, o jovem, o adulto. O corpo de Cristo, ele tem que ter essa visão de honra, porque nós tememos ao Senhor. E o outro que está próximo de nós, que tem o mesmo temor, ele também é digno de honra. Aquele que jura por sua própria ofensa e não muda. Aquele que não retém o seu dinheiro por usura, não usa dos seus recursos financeiros para destruir o pobre, para tirar do pobre aquilo que ele já não tem, nem recebe recompensa contra o inocente. Aquele que faz essas coisas nunca será abalado. Palavra do Senhor, amém? Agora você já pode respirar. Que Deus abençoe então a nossa caminhada. A Bíblia dá muito valor a esta palavra, honestidade. Quem ama Jesus deve ser honesto. O diabo, ele é o pai da mentira. Ele sempre foi desonesto desde o princípio. O próprio Cristo, ele vai dizer, ele sempre foi homicida, ele sempre foi mentiroso. Em João 8,44, se você quiser anotar ou abrir a sua Bíblia e acompanhar, vamos ministrar vários textos, porque falar sobre honestidade precisa de endereço bíblico. Então eu gostaria que você anotasse, para que você possa também depois com mais calma buscar esses endereços. Em João 8,44, Jesus ele diz que o diabo é um homicida. Pastor, mas por que homicida? Porque lá no Éden, ele incitou que Caim matasse Abel. Ele é um roubador. Ele rouba a verdade da palavra de Deus. Não é à toa que Jesus ele ministrou sobre a parábola do semeador. Os 3 pontos da parábola do semeador é um roubo da semente do evangelho no coração do homem. Mas também é um roubo permissivo, porque aquele que recebe a semente permitiu-se ser roubado. Mesmo que caísse em lugar pedregoso, porque ele está falando de pessoas, ele está falando de um ser humano que recebe a palavra. Se está em um ambiente pedregoso, o que você poderia fazer com essa semente? Transportá-la para um ambiente onde a terra é boa, porque o Espírito já bateu na porta, o Espírito já entregou a semente, e o que você está fazendo com ela? Nós já vamos entrar um pouco mais nesse texto. E também em João 8,44 vai dizer que Satanás ele é um destruidor, e ele não permaneceu na verdade. Coloca o texto para nós, já está aí, olha lá. Vocês pertencem ao pai de vocês. Jesus está dizendo aos fariseus, aos doutores da lei, que queriam matá-lo. Vocês pertencem então aos seus pais. Vocês dizem que conhecem as escrituras, mas não conhecem. E o pai de vocês é o diabo. Jesus dizendo para homens e mulheres de Deus, conhecedores da palavra, que viviam um evangelho de hipocrisia. E quem realizar o desejo dele é filho. Ele foi homicida desde o princípio e não apegou-se na verdade, pois não há verdade nele. Quando ele mente, ele fala da sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Eu quero dizer para os irmãos que toda mentira é desonestidade. Por isso devemos abandonar todo o engano e desonestidade. É importante dizer a verdade em amor. Muitas vezes a verdade dói. Muitas vezes você confrontar dói. Mas quando você diz a verdade em amor, Deus ele trabalha as nossas vidas. Deus ele nunca mente. Lá em Números 23, 19, ele vai dizer: eu não sou homem, e nem filho de homem, para que eu minta, para que ele minta.
Será que Deus, Ele fala e não cumpre? Ou Ele promete e Ele não cumpre? Nesse texto vai dizer não. Aquilo que Deus te prometeu, Ele vai cumprir. E você está diante de um homem experimentado pelo amor de Deus. Quando Deus me chamou, não para ser um pastor, mas para ser salvo, aquilo que Ele me prometeu, Ele cumpre até agora. E eu sempre olho para trás, e eu faço questão de olhar para trás, e ver o movimento do Espírito Santo, os atos do Espírito Santo, sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre a minha parentela. Deus, Ele fez algo tremendo na minha parentela. Ele salvou o meu pai, Ele salvou a minha mãe, Ele salvou alguns dos meus irmãos já, e continua salvando. Ele salvou os meus filhos, e continua salvando. Eu consigo ver o que Ele fez, e o que Ele está fazendo. Ele não é homem, e nem filho de homem, para que minta. Creia no Senhor Jesus, e será salvo, tu e a tua casa. Creia no Senhor Jesus, e será salvo tu e a tua casa. É triste notar que uma grande parte da nossa sociedade, hoje, ela é desonesta. Você concorda comigo ou não? Eu sei por que você concorda, porque tem algumas evidências. Hoje nós devemos ter fechaduras em nossas casas, nas nossas portas, sistemas de alarmes nós temos que ter, contratos comerciais, porque hoje já o fio de bigode já não tem valia, e muitas outras coisas. Muitos de nós geralmente pensam que as pessoas com quem estamos lidando são desonestas. Quantas vezes eu não fechei contrato aqui com pessoas, e eu, como pastor, também desconfio das pessoas, porque na verdade o mundo jaz do maligno e as pessoas são desonestas. Algumas coisas, alguns contratos que eu fiz aqui, as pessoas não cumpriram. Tem situações que estamos até com ações, porque a pessoa não cumpriu aquilo que estava até no contrato firmado. Muitos políticos eleitos são desonestos em sua conduta e procuram ocultar sua desonestidade ou envolvê-la como legalidade. Muitos, mesmo aqueles que afirmam ser cristãos, não veem nada de errado em sombrear a verdade ou voluntariamente e conscientemente deixar a impressão errada. A pessoa, ela não vê como errado mais isso. A honestidade, irmãos, ela deve se tornar uma virtude completamente esquecida na sociedade hoje. Ou ela se tornou. Mas ela não deve se tornar uma virtude esquecida. Os filhos de Deus, nós, aqueles que receberam Jesus como Senhor e Salvador, compreende o mínimo das Escrituras, porque quando Jesus nos salva, a primeira coisa que Ele coloca dentro do ser humano, pelo menos foi assim comigo, quando Ele entrou no meu coração, de verdade, irmãos, eu cheguei na minha casa, naquela mesma noite, com meu coração mudado. Eu cheguei para a esposa e disse: hoje eu sou um novo homem. E é lógico, pelos testemunhos anteriores, ela falou: eu só acredito vendo. Foi dessa maneira. Mas algo dentro de mim mudou. Então, quando nós recebemos Jesus como nosso Senhor e Salvador, essa honestidade, essa mudança de caráter, essa mudança de comportamento, ela na verdade, ela é impulsionada dentro de nós a fazermos o que é correto a partir daquele momento. Só que como a parábola do semeador, muitas vezes a semente, ela caiu em lugar de espinhos. E você se acostumou com os espinhos. E você voltou a viver uma vida sufocada. Achou que aquilo era comum. Achou que aquilo era normal. E de repente você perdeu o crescimento da sua vida espiritual. Então a honestidade é uma característica. A pergunta é: a honestidade é uma característica que você possui?
os outros percebem que você é honesto. Deus, que conhece os nossos corações, segundo a sua palavra, que vê os nossos corações, Ele considera você honesto. Você diante de Deus pode dizer para Ele: Senhor, eu sou honesto, eu fui honesto. Ou o Espírito Santo de Deus, a partir desse momento, está trazendo à sua memória algo que você precisa consertar, algo que eu e você precisamos voltar e corrigir, e ser verdadeiro, custe o que custar. Nessa mensagem nós iremos abordar, irmãos, 5 pontos. O primeiro ponto é o significado de honestidade. O segundo ponto é estabelecer a necessidade de honestidade em nossas vidas. O terceiro ponto é examinar algumas características de uma pessoa honesta. O quarto ponto é perceber o amor de Deus aos honestos. E o quinto ponto é os perigos da falta de caráter, de honestidade. Amém, irmãos? Quero definir então honestidade, segundo alguns dicionários e alguns dicionários teológicos. Honestidade é o caráter ou a qualidade de ser honesto, ou seja, sinceridade, honra, virtude, conduta correta, conformidade com aquilo que é correto, com a justiça e retidão moral. A retidão, direito de princípio ou prática, honestidade da mente, exata conformidade com a verdade, ou com as regras apresentadas para uma conduta moral, seja pela lei divina, ou seja pela lei humana. Romanos capítulo 13, alguém já leu aqui? Por gentileza, levante as mãos. Já leu Romanos capítulo 13? Que ele diz que toda autoridade, ela é empossada, ela é colocada ali por Deus. E Deus, ele diz que nós devemos honrar as autoridades, temer as autoridades. As autoridades sociais, ele diz: se você não quiser temer ela, a espada, a lei, então faça o que é certo, faça o que é bom, faça o que é o bem. A palavra mais frequente traduzida como honesto no Novo Testamento é a palavra grega kalos. Também essa palavra é considerada como bom ou bondoso. Já no dicionário de teologia Becker, diz que tem vários tons de significado. A questão aqui, ele diz que significa ter excelência moral, sinceridade, senso de justiça nas relações morais, sociais e comerciais. O dicionário de teologia Vini o define como bom, admirável. Também tem o significado ético do que é justo, correto, honrado, de tal conduta que merece estima, e é traduzido como também honesto, considerado como honra, honrado e trazer honra. Então, as palavras honestidade, irmãos, honesto e derivados vêm de uma raiz latina que significa aquilo que dá lustro, aquilo que dá brilho, aquilo que é bonito, aquilo que é adornado, aquilo que é honroso. Que sentido tem esse termo para você hoje na sua vida? De modo geral, a honestidade é a qualidade do caráter, que se manifesta na conduta do homem, e é a prática da retidão em tudo o que você faz. Então, a honestidade é a prática da retidão em todas as coisas que você pratica, seja no lugar de comunhão ou social, seja se você esteja sozinho, no escuro, escondido, seja onde você teria a possibilidade de fazer algo errado, mas por conta do seu caráter em Cristo Jesus, você e da sua honestidade, você diz: eu sei quem eu sou,
no Senhor, tanto nas trevas como na luz. Tanto quando eu estou sozinho, quando eu estou acompanhado. Eu sei quem eu sou. Jesus, Ele nos chama para viver esta vida de honestidade. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Filipenses, capítulo 4, do versículo 8 e 9. Se você puder colocar na tela para nós, isso. Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor nisto, pensai. O que aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes de mim, isso fazei, e o Deus da paz será convosco. Deus ama a honestidade. Uma boa fórmula da honestidade, ela está dentro desse texto. Tudo que é verdadeiro, são 8 ingredientes. Tudo que é verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável, de boa fama, virtuoso e digno de louvor. Está tão claro, e isso nós somos levados a praticar. Jesus nos pede isso. Eu estava ministrando o Isaac, porque a Sandra ali, a equipe do Agapinho, passou algumas atividades para os pais fazer com os filhos. E nós trabalhamos sobre a questão da honestidade. E eu, desde segunda-feira, estou trabalhando todos os dias ali, 15, 20 minutos com o Isaac. E eu não consegui ensinar para ele, porque a leitura da Bíblia, ali naquele momento, para ele entender, era bem complexa. Eu falei, filho, pensa num colega seu. Ele falou, tá bom pai, vou pensar. Ele deu um nome, vamos colocar aqui João. O João, ele empresta um dinheiro para você. E aí você não devolve esse dinheiro. O João, ele fica bravo com você. Quer dizer, você fica bravo com o João. E você guarda aquilo no coração. Aquilo gera raiva, mágoa. Aquilo afeta a sua saúde mental, afeta o seu coração. Você fica chateado, você fica depressivo. E você vai somatizando esses sentimentos até você ficar doente. Por conta de quê? Por conta de uma desonestidade. Então, quando nós somos desonestos, nós afetamos não só a nós mesmos, mas a vida de outras pessoas. Ele falou, pai, agora eu entendi. E você precisa de ver a oração dele. Eu falei, filho, ora para a gente encerrar. Sabe por que nós somos orar? E eu falei para o Isaac, Isaac, quem nós somos? Ele olhou para mim e falou, pai, nós somos filhos de Deus. Eu falei, não, também, mas quem nós somos, Isaac? Eu falei, nós somos homens, macho, alfa. Nós somos macho, eu e você, nós somos macho. E a palavra de Deus fala assim, que o homem, ele tem que conduzir o seu lar, tem que proteger a mulher. Filho, eu quero que você me ajude a proteger a mamãe e a Aninha, orando por elas, porque nós somos aqueles que conduz no mundo espiritual a nossa casa. Eu quero ensinar esse valor para o meu filho. E você precisa de ver a oração dele. Deus me ensina a ser honesto. Me ensina a ser um homem bom. Me ajuda a ouvir o meu pai. Porque muitas vezes, todas as vezes que ele erra, eu paro, irmãos. Eu paro tudo. Eu não deixo passar, se é durante o dia, eu deixo o dia passar. Quando ele chega da escola, ele sabe que eu vou sentar com ele. Eu ministro a palavra do Senhor para o meu filho. Então, irmãos, quando nós ensinamos os nossos filhos sobre a necessidade da honestidade, ele vai ser um bom cidadão. A sociedade precisa de homens e mulheres de Deus que sejam honestos consigo mesmo, com seus cônjuges, com seus patrões, com a sociedade e com o Senhor em primeiro lugar. O segundo ponto é a necessidade de honestidade. A honestidade, ela era exigida também no Antigo Testamento. Os israelitas não deveriam enganar o seu próximo. Está lá em Levítico capítulo 19, 13. Se você quiser anotar para depois. Eu não vou ler todos os endereços que não vai dar tempo.
Jesus, ele interpretou o 9º mandamento dos 10 do Antigo Testamento. O 9º mandamento é: não dirás falso testemunho contra o seu próximo. E o 10º também Jesus interpretou lá no livro de Marcos, capítulo 10, 19, se você quiser anotar. Olha como ele interpreta: não defraude, não defraudar. Defraudar diz privar alguém de algo mediante engano ou uma situação fraudulenta, que é desonestidade. O povo de Israel foi proibido de ser desonesto no comércio. Está lá na Bíblia, Deuteronômio 25, do 13 ao 16. Deus proíbe seus filhos de ser desonestos. Os filhos de Israel deveriam falar honestamente. Provérbios 12, 22. Você pode colocar essa para mim? Provérbios 12, 22. Os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que agem fielmente são o seu deleite. O honesto, ele gera prazer no coração do Pai. Quando você é honesto, você pode chegar na presença do Senhor e dizer: Deus, o Senhor lembra? Eu vivi na tua presença. Eu fiz o que era reto. E é o que ele profeta, ele diz que o Senhor tinha pedido a vida dele. Mas quando ele traz à memória a obra dele na honestidade, Deus manda o profeta de volta. E ele diz: Deus acrescentou mais 15 anos na sua vida, porque você acessou o crédito da honestidade, da bondade que você executou na terra para a vida de outras pessoas. Pedro, vai lá na casa de Cornélio. Eu vi na vida de Cornélio um homem justo, um homem bom, um homem honesto, um homem que ajuda os pobres, dá a esmola e é verdadeiro na minha presença. Eu quero para mim. Deus se deleita na vida daqueles que caminham em honestidade. Amém, queridos? Deus também abençoou a honestidade do seu povo. Está lá em Isaías 33, do 15 ao 16. A honestidade continua sendo exigida também no Novo Testamento. A virtude, ou seja, o que é correto, ela deve ser adicionada na fé. Está lá em 2 Pedro, do 1 ao 5. O cristão deve ser honesto também no trabalho. Efésios 6, do 5 ao 6. E também Efésios 4, 28. E aqui é para ambos os lados. Muitas vezes nós, como funcionários, nós usurpamos os nossos patrões, chegando atrasados, ou fazendo outras coisas. Mas também muitas vezes os nossos patrões não cumprem aquilo que é devido pela lei, pagando o salário que é correto se receber para aquela função. É coisas de se pensar nas Escrituras. O cristão deve ser honesto entre os mundanos. E eu quero trazer aqui, quando a gente fala mundanos, eu não estou falando que as pessoas não têm valor. Mundanos aqui a Bíblia trabalha, são aquelas pessoas que fazem aquilo que é mal aos olhos do Senhor, aquilo que não agrada ao Senhor. E Jesus, ele nos chama para ser honesto entre essas pessoas, porque esse é o testemunho do Evangelho. O cristão não deve fazer o mal, mas sim o que é honesto. Muitas vezes nós, como cristão, nós temos até que aceitar a desonestidade do outro para conosco e liberar essa pessoa. Jesus, ele nos convida para receber o mal. A Bíblia diz que neste mundo tereis aflição. Por conta do meu nome você vai ser perseguido, você vai ser maltratado, você vai ser humilhado. Se alegre nisso. Mas muitas vezes nós não queremos nos alegrar no sofrimento.
Mas o pastor João, ele diz que até no sofrimento Deus nos abençoa, porque o Senhor vê o seu coração. Os cristãos devem proporcionar coisas honestas à vista de todos. Está lá em Romanos 12, 17. Ele fala que nós devemos fazer as claras, para que as pessoas vejam que você é honesto, e para que elas perguntem: quem é esse homem? Quem é essa mulher? Olha, eu sei que ele é cristão. A quem você está glorificando? A quem nós estamos glorificando? Terceiro ponto, característica de uma pessoa honesta. Provérbios 12, 22, você pode colocar para mim? A primeira característica de uma pessoa honesta: ele fala a verdade, custe o que custar. É difícil, irmãos. É difícil ouvir e também é difícil falar. Os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que agem fielmente são os seus deleites. O cristão, ele deve falar a verdade. O cristão não pode fazer o contrário de Efésios 4,15, por favor. Ele não pode fazer o contrário de Efésios 4,15. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçam em tudo naquele que é a cabeça. Crescer em quem? Jesus, através da sua palavra, está dizendo que nós não podemos viver ao contrário disso. Temos que crescer através da sua palavra em verdade. O cristão deixa o seu sim ser realmente sim, e ser não, o seu não, ser realmente não. E é isso que a Bíblia diz. E fora disso é do maligno. Então aquilo que você falou, cumpra. Aquilo que você diz, faça. Custe o que custar. É difícil muitas vezes até a gente olhar para as Escrituras e dizer: Deus, parece que está fora do contexto social atual. Parece que eu estou vivendo em outro mundo. Eu sempre falo para Deise, Deise, eu tenho 50 anos, vou fazer 51 anos. Meu Deus, parece que eu estou deslocado. Socialmente dizendo. Parece que os valores que eu recebi lá atrás não faz sentido para agora. E aí vem o Espírito Santo de Deus e fala: passará um tio ou um iota, mas a minha palavra não passará. Então isso me retorna de volta para as Escrituras. Eu tenho que viver, não é segundo o que a sociedade traz como contextualização. Eu tenho que viver segundo o que o meu Cristo ministrou na sua palavra. Amém, irmãos? O cristão, ele tem um sincero senso de justiça. Ele deve ter. Ele vive pela regra de Mateus 7,12, por favor. Portanto, tudo o que vos quereis que os homens vos façam, fazei-los também e vós, fazeis também vós, porque esta é a lei e os profetas. Qual que é o primeiro mandamento das Escrituras, irmãos? Amará o Senhor seu Deus, corpo, alma e espírito, com tudo que você tem. E o segundo igual a esse, amar o próximo como? Então aquilo que você quer de bem para você, você tem que desejar para o outro e fazer também para o outro. Uma pessoa honesta, ela proporciona coisas honestas na vida de outras pessoas, de outros homens, ou de todos os homens. Romanos 17, 12 e 17. Ela ama a verdade acima de tudo, e principalmente as verdades espirituais bíblicas. Eu quero agora que você considere a parábola do semeador. Abra em Lucas 8, do 4 ao 15, por gentileza. Estamos já caminhando para o final da mensagem, irmãos.
Lucas 8, do 4 ao 15. Essa é a parábola do semeador. Eu não vou ler, mas você pode acompanhar na sua Bíblia. O primeiro solo que está escrito aí é o solo à beira do caminho. Se o coração de alguém é tão duro que não recebe a verdade, que é um solo batido, mas permite o diabo tirá-la antes que ela cresça e haja de acordo com ele, seu coração não é bom e também não é honesto. Porque nós recebemos a semente. Eu costumo dizer assim que Jesus, ele passa por todos os caminhos. E eu amo essa passagem. Porque ele passou por caminhos tortuosos que todos nós um dia passamos. Ou talvez ele nos resgatou de lá. Caminhos pedregosos. Caminhos de solo rochoso. Caminhos de espinhos. Mas, de uma forma ou de outra, ele lança a semente. O segundo solo aí é o solo rochoso. Se alguém recebe a palavra e permanece por um tempo, como diz as Escrituras, mas quando a tribulação e a perseguição surgem por causa da palavra, e essa pessoa é ofendida ou perseguida, ela abandona a Jesus e o seu chamado. O seu coração, quando está nessa condição, não é bom e também não é honesto. O terceiro é entre os espinhos. Se alguém recebe a palavra e começa bem, mas então permite que os cuidados desse mundo e o engano das riquezas sufoquem a palavra de Deus, que é a semente, você desiste de Jesus também, e o seu coração não é bom e também não é honesto. Porque você não vai poder dizer que Ele não te amou. Você não vai poder dizer que Ele não te chamou. Você não vai poder dizer que Ele ainda te chama e clama. E você não vai poder dizer que o Espírito Santo de Deus, Ele não chora por você, e não geme por você, e não intercede por você. Você não vai poder dizer isso, porque Ele passou aonde você está. Mas que eu e você sejamos como esse último terreno, o bom terreno. Se alguém recebe a palavra, guarda e produz fruto. 3 coisas: receber, guardar em terra boa, esperar ela crescer e gerar frutos. Seu coração é bom e honesto, porque você permitiu que a salvação continue sobre a sua vida. E muito mais, os frutos que você dá, pessoas comerão deles. Pessoas terão acesso a esses frutos, pelo simples fato de você permanecer, germinando, crescendo e dando fruto. Uma pessoa honesta, ela compra a verdade e não a vende. Provérbios 23, 23, por gentileza. Compra a verdade e não a venda. Sim, a sabedoria e a disciplina e a prudência. Compre ela. Como que você pode comprar a verdade? O que a Escritura diz ser a verdade? Jesus diz: eu sou a verdade e a vida. A sua vida terrena e a sua vida espiritual eterna está nas mãos de Cristo Jesus. Você precisa recebê-lo. Você precisa crer nas Escrituras. Você precisa se entregar. Você precisa se humilhar. Você precisa se arrepender. Você precisa se esvaziar na presença dEle, para que você possa comprar essa verdade. Porque ela é a única verdade que, depois que você passar por esse estágio de vida terrena, vai poder te levar para a eternidade. Compre a verdade
e não venda ela nunca mais. Não deixe a verdade no meio das pedras, no meio do espinho, no meio dos terrenos batidos, do chão batidos, para que ela não venha a germinar. Uma pessoa honesta, então, ela compra a verdade. Ela sabe que a verdade vai libertá-lo. João 8,32. Ela está consciente do valor da verdade, que está disposto a vender tudo o que tem para obtê-la. Aquela parábola que Jesus ministra, que eu e você, nós temos algo precioso. Uma casa, um carro, uma empresa, uma fazenda. E tudo isso nos atrapalha de nos salvar. Mas quando você deixa a verdade de Jesus entrar na sua vida, e você está andando naquele campo, porque você é um procurador de joias preciosas, e você sai, você procura e acha naquele campo um tesouro de valor inestimável. A Bíblia diz que esse homem que conhece essa verdade, que conhece esse tesouro, ele vende tudo que tem. Ele se desfaz tudo daquilo que o impede de comprar. E ele vai lá e compra. E ele recebe o seu bom tesouro. Um tesouro que vai te transportar da morte para a vida. Uma pessoa honesta, ela procura então agradar também a Deus. Provérbios 16, versículo 7. Uma pessoa honesta, ela sabe que deve agradar a Deus, se for honesta com Deus e consigo mesmo. Eu quero que você considere os ensinamentos de 1 João 3, do 19 ao 21, se você puder abrir a sua Bíblia. A palavra de Deus diz, 1 João 3, do 19 ao 21. Filhinhos, não amemos de palavra e nem de boca, mas em ação e em verdade. Assim saberemos que somos da verdade, e tranquilizaremos o nosso coração diante dele, quando o nosso coração nos condenar, porque Deus é maior do que o nosso coração e sabe todas as coisas. Então existe um segredo sobre honestidade dentro desse texto. 1 João 3, 19 ao 21. Qual é o segredo? O segredo está nessa linha aqui. Quando o nosso coração nos condenar, quando eu estiver desonesto, quando eu não estiver mais honesto, quando o meu coração me enganar, eu vou buscar o Senhor, porque Deus é maior do que o nosso coração e sabe todas as coisas. A palavra de Deus diz que o Senhor, Ele conhece os nossos corações, Ele põe a prumo e organiza as nossas vidas. Então, a honestidade é um requisito fundamental para o nosso bem-estar. Se o nosso coração está desonesto, nós temos que buscar a honestidade que está em Cristo Jesus. E essa honestidade, depois que entra em nós, e nós deixamos diante de Deus aquilo que nos faz mal, Ele diz que o Espírito Santo de Deus, por essa atitude, Ele gera no ser humano um bem-estar biopsíquico, sócio-espiritual na sua vida, em todas as áreas dela. Ainda que o indivíduo tenha todas as condições fundamentais para as suas subsistências, como as de alimentação, como as de saúde, instrução e etc. Se lhe faltarem os requisitos da natureza moral, espiritual, que é a honestidade, relacionados a seu caráter, nada irá bem. Haverá apenas sofrimento, desprestígio e fracasso constante. Alguém aqui já conhece uma pessoa desonesta que tem prestígio? Que é honrada? Que é reconhecida? Ou quando essa pessoa passa pela rua, eles gritam: ladrão, desonesto, você tem que estar preso, você é isso, você é aquilo. Não, irmãos, a honestidade, ela traz um alinhamento espiritual e físico nas nossas vidas terrenas. O último ponto aqui, o amor de Deus. As escrituras sagradas são repletas de ensinos em torno da honestidade, especialmente na vida dos crentes. O pecado de Adão foi um ato de dolo. Quem é advogado aí, me ajude nisso.
que o dolo é um crime com intenção. Adão, ele não pecou porque ele não sabia, foi intencional. Adão, ele descreu da palavra de Deus. Deus tinha dado uma ordem, uma palavra para ele. Ele foi descrente à tua palavra. E Deus, nesta manhã, Ele está ministrando uma palavra sobre a sua vida. É tempo de se posicionar. É tempo de vir para aquele que é verdade, que é o meu filho. É tempo de deixar o caminho da desonestidade em todas as áreas. E eu sei que o Espírito Santo de Deus, Ele está ministrando em muitas pessoas nessa área, nesta manhã. O primeiro homem, ele falhou, não honrando ao seu Criador e ao seu Pai, e pecou. Está lá em Gênesis 3, do versículo 1 ao 7. É fato que Deus sempre fez questão que seus servos fossem honestos, decentes, corretos, homens justos. Isso é um fato bíblico. Salmo 101, versículo 2, por gentileza, na tela. Salmo 101, 2. Davi, ele fala: portar-me-ei com inteligência no caminho reto, ou seja, no caminho de integridade. E ele diz: quando virás a mim, Senhor, andarei em minha casa com um coração sincero. Pesado essa palavra de Davi, né? Para quem conhece a história de Davi, sabe por que ele falou isso. Ele se posicionou na honestidade e na verdade, e custou as suas esposas, custou o seu trono, a espada nunca mais saiu do meio da sua família, mas ele foi honesto diante do Senhor. E é por isso que a Bíblia diz que ele é um homem segundo o coração de Deus, porque ele foi verdadeiro diante do Senhor. E Deus ama o honesto. Último ponto: os perigos da falta de caráter. Eu quero que você agora abra, por gentileza. Eu gostaria que todos abrissem a sua Bíblia no livro de Amós, capítulo 8, do 4 ao 7. Essa eu quero que você abra. Aqui é o nosso fechamento. Amós 8, do 4 ao 7. Os perigos da falta de caráter. Esta passagem mostra revelações terríveis da falta de honestidade. Deus teve que suscitar Amós, ou seja, levantar Amós como um pastor de ovelha, acostumado aos serviços árduos do campo. Ele levantou ele como um profeta, para despertar os que pecaram em Israel, e que agiam contra a verdade, contra a justiça, contra aquilo que era correto. Olha as críticas de Deus ao seu povo. Primeiro ponto, Amós 8,4. Vocês que pisam os pobres e arruinam os necessitados da terra, pegam os humildes da terra. Ele estava dizendo que era o abuso praticado contra os que nada tinham, tornando a vida daqueles pobres mais difícil do que já era, mais cara do que já era, oprimindo-se os menos favorecidos. Haviam gente aproveitando-se de situações de explorar os pobres. Amós 8, do 4 ao 5. Tão grande era a avareza, a ganância e a vontade de fazer comércio para obter maiores lucros, que desejavam que os dias santos e cultos, bem como as festas religiosas e os sábados semanais, passassem depressa, pois nesses dias os negócios ficavam parados. As pessoas tinham mais prazer no seu comércio, em voltar na segunda-feira, em vender, em ganhar dinheiro, em sufocar o pobre, o trabalhador, do que ele estar num ambiente de graça e de adoração. O segundo ponto que Amós nos traz: diminuindo a medida, aumentando o preço e enganando as balanças, com balanças desonestas. Assim se originava a desonestidade naquele período. Nos dias de Amós, eles já roubavam nas medidas e nos pesos, nas balanças mesmo. Vou vender 1 quilo de carne. Aí eles colocam lá 900 gramas como se fosse 1 quilo, mas o sistema passa como 1 quilo. Nos dias de Amós, então, já acontecia isso, valendo ser Amós, a efa, como tem em algumas bíblias, era uma medida sólida, valendo cerca de 36 litros, e os ciclos eram peças de pratas e de ouro, que se trocavam por gêneros,
como grãos, hortaliças e etc. Também já estava em uso o sistema de balanças, fraudulentas e preparadas. Era a fraude, o engano na vida comercial, pura desonestidade. O terceiro ponto que ele traz está lá em Amós 8,6. Para comprarmos os pobres por dinheiro, comprar pessoas, e os necessitados por um par de sapato, e depois vendermos o refúgio do trigo. Essa era a opressão, o abuso da situação de necessidade dos menos favorecidos, dos pobres. Faziam-se empréstimos com juros extorsivos e exigiam-se tremendas hipotecas, de modo que aquelas pessoas pobres, não conseguindo pagar, eles tomavam posse dos bens daquelas pessoas pobres. E Deus foi contra este povo. Em Efésios 4, 24, 32, o apóstolo Paulo, ele traz para nós, ele diz que nós devemos reagir. Ele reagiu naquele tempo contra os males da improbidade, tão comum na época, que não podiam ser admitidos na vida de novos convertidos ao Evangelho, assim como na nossa vida também não podemos admitir. O cristão não pode continuar desonesto, como era no mundo, porque ele é homem novo agora, ele é uma nova criatura. O apóstolo cita uma série de pecados nesse texto de Efésios 4, do 24 ao 32. A mentira, a ira, o furto, o mau exemplo, desde as palavras até os costumes que saem da nossa boca e do nosso comportamento. A malícia também e as suas consequências. Em nossos dias, há muitos hábitos que mostram que vivemos uma crise de retidão, de justiça e de dignidade. Eu quero citar aqui alguns dessas crises de identidade ou de dignidade. Tomar emprestado objetos, livros ou recursos e não os devolver e nem pagar. Esse é um. Não honrar a palavra ou compromisso assumido. Esse é 2. Faltar com a pontualidade e horário. Mentir por brincadeira e por exagero, principalmente dos negócios. Colar em provas e exames. Praticar lucros exagerados e cobrar juros criminosos. Fazer negócio ou arranjos por linhas às avessas, ou seja, manipular o contrato. Lançar tropeço, fraudes para enganar os outros. Expor objetos à venda com nomes falsos. Algodão por seda, mercadoria nacional por estrangeira, objetos frágeis como se fossem fortes, produtos misturados como se fossem puros. Falsificar remédios. Empregados que fazem mau uso do tempo no trabalho. Fraudar o fisco nos impostos, nas taxas, firmar namoro e noivado fictícios, isto é, sem o real propósito da concretização da família, manter falsa espiritualidade na religião, ser um hipócrita religioso, iludir de qualquer forma os terceiros e muitos outros. Quero que você se coloque de pé, eu quero contar uma história para você enquanto você fique de pé. Enquanto você pensa nisso que nós ministramos, eu quero te contar uma história verídica, mas que aconteceu 250 anos antes de Cristo. Eu queria que você prestasse atenção nessa história, que é onde nós vamos encerrar essa mensagem de hoje. Conta-se que por volta do ano de 2050 anos de Cristo, na China antiga, um príncipe da região norte do país estava às vésperas de ser coroado imperador ou rei. Na verdade, aqui a diferença de imperador para rei é que o imperador, ele na verdade teve um avanço no seu reinado por conta de conquistas e de posse da terra. Então eu gostaria que você pensasse nesse imperador, nesse rei, como o Senhor Jesus, como Deus que trouxe o seu reino sobre a terra. Mas de acordo com a lei, para aquele príncipe assumir o império, o seu reinado, ele deveria se casar. Ele deveria ter a sua noiva, a sua esposa. E sabendo disso, ele resolveu fazer uma disputa entre as moças da corte, ou quem quer que se achasse digna de sua proposta de se casar com ele. Então no dia seguinte, o príncipe anunciou que receberia, numa celebração especial, todas as pretendentes e lançaria um desafio então. Uma velha senhora, serva do palácio, há muitos anos,
ela ouvindo comentários sobre os preparativos, ela sentiu uma tristeza no seu coração, pois ela sabia que a sua jovem filha, ela nutria um sentimento de amor profundo pelo príncipe. Ao chegar em casa, aquela senhora relata a jovem, e ela ficou espantada com a filha, que disse que ela pretendia ir na celebração, e aquela senhora, mãe daquela jovem, ela ficou incrédula com a posição da filha, e ela disse à filha: minha filha, o que você fará lá? Estarão presentes todas as mais belas, ricas, moças da corte. Tire isso da ideia, isso é insensato. Eu sei que você deve estar sofrendo, mas não torne o sofrimento uma loucura. E a filha então, ela respondeu assim: não, minha querida mãe, não estou sofrendo, e muito menos eu estou louca. Eu sei que jamais poderei ser a escolhida, mas é a minha oportunidade de ficar pelo menos alguns momentos perto daquele que eu amo. Isto já me faz muito feliz. Então à noite a jovem chegou no palácio, e lá estava de fato todas as mais belas moças, com as mais belas roupas, com as mais belas joias e com as mais determinadas intenções. Então finalmente o príncipe anunciou o desafio: eu darei a cada um de vocês uma semente. Aquela que dentro de 6 meses me trouxer a mais bela flor, será escolhida a minha esposa e futura imperatriz, futura rainha da China. A proposta do príncipe não fugiu às profundas tradições daquele povo, que valorizava muito a especialidade de cultivar algo, seja costumes, amizades, relacionamentos, etc. Então o tempo passou, e a doce jovem, como não tinha muita habilidade para a arte de jardinagem, cultivava com muita paciência e ternura aquela semente, pois sabia que se a beleza da flor surgisse na mesma extensão do seu amor pelo príncipe, ela não precisava se preocupar com o resultado. Passaram-se 3 meses e nada surgiu. A jovem tudo tentara, usara de todos os métodos que ela conhecia, mas nada havia nascido. Dias após dias, ela percebia cada vez mais longe o seu sonho, mas cada mais ela estava consciente do seu esforço e dedicação. A moça comunicou à sua mãe que, independente da circunstância, ela retornaria ao palácio, porque chegou os 6 meses e não germinou aquela semente. Na data e hora combinada, ela estaria de qualquer forma no palácio, pois não pretendia nada além de mais alguns momentos na companhia daquele que ela amava. Então na hora marcada, ela estava lá. Só um pouquinho, irmãos. E finalmente chegado o momento esperado, e o príncipe observava cada uma das pretendentes com muito cuidado e atenção. Após passar por todas, uma a uma, ele anunciou o resultado e indicava a bela jovem como sua futura esposa. Aquela jovem humilde, ela foi escolhida. As pessoas presentes tiveram as mais inesperadas reações. Ninguém compreendeu porque ela havia escolhido justamente aquela que nada havia cultivado. Então, calmamente o príncipe esclareceu: esta foi a única que cultivou a flor que a tornou digna de se tornar uma rainha, uma imperatriz. A flor da honestidade é como uma flor tecida em fios de luz, que ilumina quem a cultiva e espalha claridade ao redor. E aqui eu fecho com essa ilustração. Jesus é esta nossa luz. Jesus, ele entregou uma semente a cada um de nós. O Espírito Santo de Deus, ele ministra como este rei ministrou. Ele está nos impulsionando a que tomemos uma posição pela honestidade. E aqui eu quero te fazer um desafio neste momento. Que atitude você irá tomar nesta manhã? O cristão tem que ser sal e luz, mesmo vivendo numa sociedade corrupta e corruptora. Quem é você hoje? O que você quer fazer com isso que você recebeu?
Talvez o seu crescimento espiritual estagnou por conta da desonestidade em alguma área da sua vida, ou talvez você simplesmente, nesta manhã, deseja se certificar que o seu coração está limpo diante do Pai. Então eu quero te convidar para fazer essa oração de Davi. Senhor, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, vê se há algum caminho perverso em mim, e guia-me pelo caminho eterno. Que o Espírito Santo de Deus, ele possa te conduzir nesse momento de intercessão. Eu gostaria que enquanto nós estivermos orando aqui, você permita que o Espírito Santo te impulsione, se essa mensagem falou contigo, a reconhecer a sua necessidade de cobertura espiritual. Saia do seu lugar, eu quero orar por você neste momento, no nome de Jesus. Vamos adorar o Senhor. Que Deus ele possa te conduzir até o altar de adoração dele. Não há nada igual, não há nada melhor a que se comparar, a esperança viva, tua presença, Deus. Espírito Santo de Deus, neste momento nós clamamos ao Senhor, ó Deus, pela tua graça e pela tua misericórdia. Ei, você que está longe do Senhor Jesus, que está fora da presença dele, que está fazendo coisas que desagradam a ele. Ele tem tido misericórdia da sua vida, ele tem tido paciência com você. Nesta manhã ele está te chamando para um posicionamento em verdade na presença dele. E eu, na autoridade e na posição que eu estou como servo do Senhor, com muita humildade nessa palavra, eu quero que você saia do seu lugar, porque a sua decisão, vai demandar uma cobertura espiritual sobre a sua vida, uma cobertura que vai te livrar do espírito de morte, do espírito de depressão, do espírito de angústia, que vai te levar para uma harmonia na sua casa, que vai te levar para que você seja uma luz de salvação dentro do seu lar. E eu quero que você leve isso muito a sério. Eu quero que você saia do seu lugar nesse momento. Eu quero orar por você. Eu não sei quem você é, mas eu sei que há pessoas aqui que Deus está te chamando hoje para você se posicionar, que você deixe de se alimentar de leite. Deixe de se alimentar de leite e comece a se alimentar desse alimento que foi ministrado, do alimento da verdade, de um alimento sólido, de um alimento muitas vezes que desce rasgando, que é difícil de engolir, mas ele vai fazer bem para o seu estômago. Talvez é como um fel, mas ele vai fazer bem para a sua vida. Quem é você? Eu quero orar, eu preciso orar por você. Se posicione. Se posicione, homem, em Deus. Se posicione, mulher, em Deus. Se posicione, jovem, em Deus. Se posicione, adolescente, em Deus. Você precisa ser um homem segundo o coração de Deus. Ele te chamou para isso. Deixe de brincar. Deixe de ser hipócrita. Deixe de caminhar em uma atividade artística e espiritual, porque não foi para isso que Ele te chamou. Ele te chamou para ser verdadeiro na caminhada com Ele. Quem é você? No nome de Jesus. Quero que a igreja estenda as mãos nesse momento. Quero que você fique em oração nesse momento. Fique em oração nesse momento. Eu gostaria que você orasse por 1 minuto. Orasse assim: Senhor, quebra as correntes que está na perna dessa pessoa. Quebra a corrente que está na perna dessa pessoa. Há um mal sobre a sua vida, e Deus, Ele quer neste momento cortar o mal, tirar o mal. Há um mal da mentira, há um mal do engano, há um mal da desonestidade e da falta de verdade sobre a sua vida.
Deus, Ele quer tirar isso. Quem é você? Eu sei que está faltando uma pessoa neste lugar. Eu não sei quem você é, mas eu sei que você está sendo conduzido pelo Espírito Santo a tomar uma decisão. Mas Satanás, ele coloca uma corrente chamada vergonha, uma corrente chamada, se eu for, o que vão falar de mim? Uma corrente chamada orgulho. Sai do seu lugar, porque Deus, Ele quer te abençoar hoje. Quem é você? Eu já vou orar, se você não vir. Amém. Espírito Santo de Deus, eu queria que os intercessores estivessem colocando as mãos sobre essas pessoas aqui nesse momento. Espírito Santo de Deus, nós te engrandecemos, Pai. Jesus, que teu nome venha a ser engrandecido e exaltado. Senhor, quando eu cheguei aqui, uma irmã ministrou no meu coração dizendo assim, porque eu estava orando, essa irmã tocou aos meus ombros e disse: Deus está pedindo para te dizer, pare de interceder pelo meu povo e diga a eles nesta manhã, que eles marchem, que eles prossigam, que eles avancem, Senhor, em nome de Jesus. E eu libero essa palavra, Pai, sobre a tua igreja, Senhor, que os irmãos avancem, que eles marchem, ó Deus, para a maturidade, que eles marchem, ó Deus, para o posicionamento de honestidade na tua presença. Abençoe, Deus, esses que vieram aqui, Senhor, ó Deus, em nome de Jesus. A tua palavra diz, ó Pai, que aquele que não se vergonha do teu evangelho e da tua palavra, o Senhor não se envergonhará dele naquele grande e terrível dia. Abençoa ele sobre a tua palavra, livra ele sobre a tua palavra, Pai, derrama graça, derrama poder, derrama autoridade, derrama unção, que eles caminhem, ó Pai, ó Deus, de cabeça erguida, ó Pai, para louvando a tua glória. Nós abençoamos, ó Deus, em nome de Jesus. Aleluia. É o desejo do meu que você possa estender as suas mãos. Quero te abençoar. Me perdoe pelos 12 minutos que eu passei. Senhor, em nome de Jesus, que a tua graça, que a consolação do teu Espírito, que a doce presença, Pai, do Senhor esteja, Pai, sobre as nossas vidas, Pai. Esteja com cada pessoa, Pai, no andar e no deitar, no trabalho, no lar, no leito, ó Pai, conjugal. Pai, no nome de Jesus, naquilo, ó Pai, que eles têm que fazer na semana, eu os abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, queridos? Que você possa olhar para trás e dar pelo menos uns 5 abraços. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe você, em toda a honra